Oi, gente! Bem-vindos a mais esse vídeo, ou então, melhor ainda, hey guys, welcome back to my channel. Hoje a gente vai ter mais uma aula de inglês, mais uma aula de conversação para a gente colocar o nosso inglês em prática. Hoje a nossa aula vai ser com phrasal verbs, que são aquelas duas ou às vezes três palavrinhas que confundem muito a gente que está aprendendo inglês, porque elas significam uma coisa totalmente diferente daquilo que você vai achar que elas significam se você for traduzir literalmente. Então, hoje a gente vai aprender vários phrasal verbs para você não precisar mais se preocupar com esses da listinha de hoje. Vamos também aprender muita coisa de pronúncia. Então, antes da gente começar, não se esqueçam que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico. Você pode começar a fazer ele mesmo que você não saiba nada de inglês. Você também vai ganhar acesso de 3 meses lá no clube de inglês e você também ganha um planner para te ajudar nessa jornada. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e bora lá, vamos para a primeira do dia, que é o breakup. Deixa eu só alterar aqui, vou colocar minha câmera para cá para vocês conseguirem enxergar direitinho. Então, o breakup, ele significa terminar um relacionamento. O break, literalmente, é o verbo quebrar, né? Então, aqui até que tem um sentido, né? De quebrar o relacionamento, né? Terminar, partir o relacionamento. Uma coisa que é muito importante é que no começo, quando a gente está começando, né, a aprender inglês, e a gente não sabe o que uma palavra significa, a gente vai lá e procura a tradução, certo? Certo, todo mundo faz isso, não vamos te julgar. Eu também fazia isso. Mas depois de um certo tempo que você já está aprendendo inglês, que você já está tendo um bom entendimento do idioma, você precisa mudar uma coisinha. Você não vai mais só olhar a tradução literalmente ali direto para o português. Você vai ter que começar a olhar a definição em inglês mesmo. Ajuda a gente até a entender melhor como que funciona aquela palavra, qual é o sentido dela no inglês mesmo. Porque às vezes a gente não tem uma palavra equivalente no português. A gente não tem a mesma palavra com o mesmo sentido. E aí a gente usa outra palavra do português para traduzir alguma palavra do inglês, mas às vezes o sentido não é bem aquele. Então, por isso que é importante a gente ler a definição para saber o que uma palavra realmente significa em inglês e não em português. Então, assim, depois que você já chega ali no nível intermediário, né, que você já sai do básico, é importante você começar a fazer isso. Por isso que eu trouxe aqui agora, ó, aqui no cantinho, a definição em inglês mesmo desse phrasal verb, que seria assim, ó: If a marriage breaks up or two people in a romantic relationship break up, their marriage or their relationship ends. Então, o que isso significa? Se um casamento breaks up, ou duas pessoas num relacionamento romântico break up, o casamento ou o relacionamento deles termina. Então, é isso que significa o break up. E aí eu trouxe aqui, né, algumas frases de exemplo. Olha só. They decided to break up after years of being together. Eles decidiram terminar depois de anos juntos. It's always difficult to go through a breakup. É sempre difícil passar por uma separação. Ana, por que ali, na primeira frase, o breakup significa terminar e na segunda frase já significa separação? Por quê, gente? Eu já trouxe essas duas palavrinhas aqui, ó, que tem uma leve, né, uma sutil diferença. Quando você vê o breakup separado, sem o travessão, é o phrasal verb, né? Vai significar terminar. É um verbo em português, né? Terminar. Agora, quando tem o breakup aqui, ó, como na segunda frase de exemplo, que tem um travessão entre essas duas palavrinhas, esse breakup, ele significa término ou separação. É um substantivo, não é mais o verbo terminar. Significa término, o término, um término, dois términos. Então, ela passou por dois términos. She went through two breakups. Só para vocês já entenderem aí, saberem a diferença. O próximo phrasal verb é o bring up. O bring up significa mencionar algum assunto. É quando você começa a falar sobre algum assunto. Em inglês, aqui a definição é to start to talk about a particular subject. Então, significa começar a falar sobre algum assunto em particular. Então, quando você menciona algum tema, algum assunto. Por exemplo, she brought up the idea of a team building retreat during the meeting.
Então, ela trouxe, né, ou ela mencionou a ideia de um retiro de integração da equipe durante a reunião. Ana, por que ali está escrito brought e não bring? Porque aqui é o passado do bring. O passado do verbo bring fica brought. Muda bastante, né, gente? Bem diferente. Então, quando você vai falar que ela mencionou, né, no passado, a gente vai falar brought up. E outra coisa muito importante de mencionar é que quando a gente muda o tempo verbal do phrasal verb, quando a gente coloca ele no passado, a única palavrinha que vai ser alterada para o passado também é o verbo, que é ali a primeira palavra, né? O bring. O up fica igual, tá? A segunda palavrinha do phrasal verb vai ficar igual. Você não vai mudar ela, não vai colocar ela no passado também, até porque nem tem como. Você teria que inventar uma palavra. Então, a única coisa que muda ali é o verbo, que seria o bring. During the interview, he brought up his experience working abroad. Durante a entrevista, ele mencionou a sua experiência trabalhando no exterior. E aqui, de novo, tá brought up, mencionou, né, no passado. Uma coisa que muda totalmente o seu speaking, né, a sua pronúncia em inglês, é quando você junta as palavras, é quando você traz um som natural, né, de ligação entre as palavras. Quando você não dá uma pausa muito grande entre as duas palavras. Aqui, ó, você pode juntar o bring e o up numa palavra só, bring up, para soar mais natural, para sua fala ficar mais fluida, sabe? Então você não vai falar bring up, você vai falar bring up, tudo junto. E o som também aqui do U no up, né, gente? Não é um som de U mesmo, igual o som do U do português. Não é esse som, não é up. Também não é um som de A, não é up, né? É um som igual ao do cup, ao som do cut. Esse som do U, dessas duas palavrinhas, do cup e do cut, é o mesmo do up. Então, bring up. Agora a gente vai para a próxima, que seria o turn down. O turn down significa recusar. Ó, em inglês, to refuse an offer or request. Então, é recusar uma oferta ou pedido. Quando a gente lê a definição em inglês, a gente entende, né, gente, com mais detalhes o que aquela palavra realmente significa. Então, turn down é recusar uma oferta ou um pedido. I had to turn down the job offer because of the long commute. Eu tive que recusar a oferta de emprego devido ao longo deslocamento. She turned down the invitation to the party because she had other plans. Então, ela recusou o convite para a festa porque tinha outros planos. Aqui, ó, o turn no passado, turned, né? Por isso que tem um edzinho ali no final. Na segunda frase de exemplo, o verbo, né? O phrasal verb está no passado. Ela recusou. Então, o que mudou ali? Só o turn. O down continua igualzinho. Agora a gente vai ter o call off. O call off significa cancelar. E lendo aqui a definição em inglês, a gente entende melhor. Olha só. To decide that a planned event, especially a sports event, will not happen, or to end an activity because it is no longer useful or possible. Então, decidir que um evento planejado, especialmente um evento de esporte, não vai acontecer. Ou terminar uma atividade porque ela não é mais útil ou possível. Então, olha só como a gente vê com mais detalhes, né? Due to the storm, they had to call off the outdoor event. Devido à tempestade, eles tiveram que cancelar o evento ao ar livre. Aqui também é muito interessante que outdoor a gente tem em português como uma palavra que significa aquelas placas que a gente vê na BR, né? Mas em inglês, outdoor significa ao ar livre, né? Literalmente fora de portas, outdoor. Segunda frase. The teacher called off the quiz because of technical issues. O professor cancelou o quiz por causa de problemas técnicos. E aqui sobre a pronúncia é que a gente pode juntar o som do L com o som do O. Call off, call off. Então, vai ficar como se fosse uma palavra toda junta ali, o L do ladinho do O, call off. Depois a gente vai ter run out of. Run out of significa ficar sem alguma coisa. Por exemplo, olha só. If a supply of something runs out, all of it has been used or it is completely finished. Se o suprimento de alguma coisa runs out, tudo disso foi usado ou está completamente terminado. Então, é quando, por exemplo, você fica sem
açúcar em casa, sem arroz, sem gasolina no carro, como a gente vai ver aqui no exemplo, quando acaba alguma coisa, sabe? Então, em inglês é o run out of. Olha só de exemplo aqui. We ran out of milk, so I need to go to the store. Ficamos sem leite, então preciso ir à loja. We ran out of gas on the way to the gas station. Ficamos sem gasolina a caminho do posto de gasolina. Essa aqui foi má sorte, né? Ficar sem gasolina indo para o posto de gasolina. We ran out of, porque os americanos, né, principalmente, eles vão transformar esse out of em aura. É como se esse T fosse um R e o OF fosse um A. Então fica O-U-R-A. Aura. Aura. Ran out of milk, ran out of gas, tá vendo? Out of gas. Out of milk. A gente vai juntar, vai ficar esse som mais legalzinho, né? É melhor você falar we ran out of do que we ran out of. Não fica melhor para falar? Fica mais rápido, né? Fica mais fluido. We ran out of. We ran out of. We ran out of milk. Agora a gente vai ter o give up. O give up significa desistir. Aqui já podem perceber que a gente não vai pronunciar o E do final do give, né? A gente não vai pronunciar, a gente vai juntar o V com o som do up. Give up. Em inglês significa to stop doing something before you have finished it, usually because it is too difficult. É parar de fazer alguma coisa antes de você terminar ela, normalmente porque é muito difícil. She decided to give up smoking for the sake of her health. Ela decidiu parar de fumar pelo bem da sua saúde. Don't give up on learning a new language. It takes time. Não desista de aprender um novo idioma. Leva tempo. Ana, por que aqui você usou on depois de give up? E na primeira frase você não usou on, você foi direto para o verbo, direto para o smoking. E aqui na segunda frase você colocou on antes do learning. Antes do verbo você colocou esse on. Por quê? Por que isso aconteceu? Bom, tem uma leve diferença de quando você fala simplesmente give up e quando você fala give up on something. Quando você adiciona esse on depois do give up, traz um sentido de que você está desistindo de alguma coisa, que você tinha expectativa, que você tinha esperança com aquilo. E o give up sem o on do ladinho é mais amplo, é geral. É desistir de alguma coisa ou de alguém, é desistir de um vício, de um hábito. Por exemplo, aqui na primeira frase de exemplo, a gente tem give up smoking. Smoking, fumar é um vício, né? Ela não tinha nenhuma esperança, nenhuma expectativa com fumar, né? Não tem como, não é uma coisa que traz esperança ou expectativa para ela. Ela não tinha esperança naquilo. Mas agora, aprender um novo idioma, a pessoa pode ter uma expectativa em aprender aquele novo idioma, ela tem uma esperança de aprender, entendeu? Então, quando ela fala don't give up on ela ou ele, né? Uma frase aqui totalmente nada a ver, não sei porque que eu falei, botei um pronome. Don't give up on learning a new language. Tá falando para a pessoa não perder a expectativa, a esperança de aprender aquele idioma. Então, essa é uma leve diferença que tem aí. Depois, a gente vai ter o come across. O come across é deparar-se com alguma coisa, encontrar alguma coisa. Olha aqui, ó. To find something by chance. Então, é encontrar alguma coisa por acaso. Você não estava esperando. Ó, while cleaning the attic, I came across some old photos. Ao limpar o sótão, encontrei algumas fotos antigas. I came across an interesting article while browsing the internet. Encontrei um artigo interessante enquanto navegava na internet. Então é por acaso, alguma coisa que você se depara ou encontra. E aqui também vale a pena mencionar que a gente não vai pronunciar o E no final do come. A gente vai pronunciar direto o A. Come across. E aí a gente junta, né? Vocês estão percebendo que tudo a gente junta. E aqui tá escrito came e não come, porque esse came, ele tá no passado. É o passado do verbo come, é came. Então, I came across. Eu me deparei, eu encontrei. O último phrasal verb pra gente finalizar é o put up with. Significa tolerar, suportar, aquele nosso aguentar, sabe? Olha só como é que é a definição em inglês. To accept or continue to accept an unpleasant situation or experience or someone who behaves unpleasantly.
Então, é aceitar ou continuar a aceitar uma situação ou experiência desagradável ou alguém que se comporta de maneira desagradável. Então, é tolerar, suportar, aguentar mesmo. Ó, I can't put up with the noise from the construction site anymore. Não consigo mais tolerar o barulho do canteiro de obras. Employees shouldn't have to put up with unfair working conditions. Os funcionários não deveriam ter que suportar condições de trabalho injustas. Aqui a gente também vai ter outra diquinha de pronúncia, que é entre o put e o up. A gente vai fingir que esse T tem som de R, já estão percebendo, né? E a gente vai juntar com o up. Put up, put up, put up with. E o somzinho do TH no final do with. Ó, coloca a língua entre os dentes e assopra um pouquinho. With. Então, put up with. Quero deixar um desafio para vocês agora no final dessa aula, que é o seguinte. Tentem montar uma frase em inglês com 2 phrasal verbs e deixem aqui embaixo nos comentários. Quero ver aí a criatividade, a imaginação de vocês. E também é para praticar o writing, né? A habilidade de escrita em inglês. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, também de me seguir lá no Instagram, gente. Vou deixar aqui na tela. E bye bye, see ya!